Então, saudações a todos. Estamos recomeçando, né, o nosso trabalho, dando sequência, melhor dizendo, né, ao nosso trabalho no curso Filosofia Cai na Vida, né? Hoje nós vamos falar do um autor, um filósofo importantíssimo, um dos clássicos, né? Ele, juntamente com Heráclito, inaugura o primeiro grande embate na história da filosofia, ou pelo menos ocidental, né? Muitos autores dizem que depois de Platão e Aristóteles, tudo que veio da filosofia, foi feito em filosofia, foi apenas adorno, foram franjas em cima da base que foi o contraponto entre Aristóteles e Platão. Mas eu me atrevo a dizer que existe uma espécie de, com licença, fla-flu na história da filosofia anterior a Platão, Aristóteles e outros, que é exatamente o de Heráclito e Parmênides. E é exatamente o que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Como o Parmênides ele se contrapõe à perspectiva do Heráclito. Como nós vimos na aula passada, no encontro passado, o Heráclito trabalha muito na perspectiva de que a filosofia deveria buscar uma arquê, mas ela não poderia partir para uma mera observação ou intuição em função de uma matéria específica, que ela primeiro deveria identificar traços, rastros que indicassem o marquê que pudesse estar por trás de tudo, mas que não seria tão explícito assim. Então a gente viu que o Heráclito vai se calcar na ideia de que o mais importante é a gente olhando, parando para olhar e avaliar o mundo à nossa volta, no nível animal, vegetal, humano, cultural, social e da própria esfera planetária e mesmo do universo em si. A única coisa que ele via como algo que é constante é a mudança. Então a mudança seria a característica central de tudo. E partindo da mudança, de que nada é, tudo está, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, tudo está em movimento, ele chegou, como nós vimos na vez passada, a ideia de que, na verdade, tudo, o movimento representa, na verdade, uma constante mudança, uma constante contradição das coisas. O que uma coisa é agora, ela se manifesta como algo para você, mas ela está em mudança. E essa mudança, ele fez uma leitura numa perspectiva dialética. Isto o que eu sou agora está sendo negado pelo meu próprio movimento. E ele dá exemplos, por exemplo, você só entende o calor se você perceber que quando o calor for passando por um processo de resfriamento, ele vai acabar chegando ao frio. Entre a noite e o dia há um processo de mudança, tanto de um para um lado ou de outro para o outro. Então é a guerra dos opostos, como a gente viu. Mas no fundo a questão central dele era que tudo muda, tudo flui, né? Tudo muda o tempo todo. O Parmênides vai trabalhar numa perspectiva oposta. A questão central do Parmênides é a seguinte: olha, há movimento, tudo muda o tempo todo. Só que é o seguinte, para o Parmênides, ele responde àquela frase famosa do Heráclito: nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Aí o Parmênides vai dizer: toma sim, porque quando você toma um banho, eu diria para o Heráclito, você toma um banho, saiu da água, aquela água específica foi embora, você saiu, quando retorna você é outro e a água é outra. Numa perspectiva do olhar imediato sobre a matéria. Mas o Parmênides vai dizer: quando você volta, Heráclito, você volta e chama o rio de fogo? Ou chama o rio de pedra? Não, você continua chamando o rio de rio. Você também continua chamando a água de água. Você também não muda o seu nome agora, não sou mais Heráclito, eu sou Heráclito 2, Heráclito 3. Não, você continua sendo Heráclito. Aí ele vai dizer: isso é um indício de que nós buscamos uma essência para poder organizar o nosso mundo. Senão nós viveríamos num caos, uma eterna mudança que não nos permitiria nem fazermos a separação entre as coisas. E aí ele vai dizer: se num campo imediato a gente já percebe isso, que a gente precisa de um ser das coisas, quer dizer,
um decalque, ainda que precário, para dar conta das coisas, o Parmênides vai dizer, talvez não, ele vai até afirmar, tudo que a gente vive na verdade, pode ser uma grande aparência de movimento e que por trás dela há uma estabilidade. Assim como eu preciso dar um nome para as coisas, talvez por trás de tudo exista uma essência absoluta que deu origem a tudo. Porque para o Parmênides, a instabilidade não pode gerar instabilidade. Aqui, você vai verificar que é preciso uma estabilidade para gerar a instabilidade. Então, você vê aqui, de certa forma, já uma matriz para todas as teologias que vêm depois. Teologia cristã, por exemplo, e outros vão beber primeiro na fonte do platonismo, mas, de certa forma, o Platão, a gente vai ver, bebe muito na fonte do Parmênides. Então, a gente sente aqui no Parmênides um cheiro de teologia, um cheiro de Deus, quando ele fala da palavra ser. Tá bom? Se for só uma préviazinha, então vamos falar um pouquinho dele. Parmênides, então, foi o fundador de uma escola, Parmênides de Eleia. Então, vocês vão conhecer ele como Parmênides de Eleia. Viveu também no período do Heráclito, mais ou menos século VI a.C. Ele foi o fundador, então, da chamada escola eleática. Sua obra principal foi um texto poético, né? Que ele vai chamar de da natureza, ou sobre a natureza. Esse texto, o engraçado é isso, ele escreve na forma de poesia. É interessante, porque foi um dos filósofos antigos que achou que para dar conta desse ser, era necessário você falar de uma forma poética. Porque esse ser não é capturado por imagens lógicas ou enquadradas, e nem tampouco imagens assim que congelem, embora ele proponha um ser por trás de tudo. Então ele vai inclusive lançar metáforas, vai imaginar uma situação que ele sonha que um Deus ou uma deusa levou ele até o conhecimento do ser. E, na verdade, são ilustrações através desse texto poético que ele vai falar do desvelamento do ser. Ele vai chamar de aletheia, o desvelamento do ser. Para Parmênides, então, o ser existe e não pode não existir. Quer dizer, a gente verificou que o Heráclito, trabalhava com a ideia que tudo está em movimento. O ser é no sentido de mudança. E ele na medida em que ele nega que foi antes. O que foi antes deixa de existir para o que há depois. Parmênides não concorda. Ele vai dizer, o ser existe e não pode não existir. E o não ser não existe. Quer dizer, se é para falar de ser, o Parmênides vai dizer, eu vou falar de um ser absoluto, que está por trás de tudo. Fora do ser, olha que espetáculo, não existe nada. Então, você percebe como isso vai deixar marcas profundas no pensamento ocidental, né? Pensa nas religiões que você já tem uma visão imediata. Eu já ia falar imediática, olha que interessante, a gente é inconsciente, como é que às vezes trabalha coisas interessantes, porque a mídia muitas vezes também trabalha as coisas como se fosse um ser, né, absoluto. Bom, o próprio pensamento do Parmênides se alicerça, né, numa perspectiva que é possível pensar que o ser não é gerado, tá? Porque se ele fosse, ele seria advindo de alguma coisa anterior a ele, então nesse sentido ele seria um ser enfraquecido. Ele não poderia ser o fundamento, ele seria um desdobramento, ele não é desdobramento, para ele é o ser. Então o ser não é gerado, porque se fosse seria advindo do nada, e o ser é eterno. Então reparem como é que ele fecha a questão aqui. O ser é gerado, o ser gera, mas não é gerado, e o ser é eterno. Isso são coisas assim fundamentais. Você vê até que nas teologias posteriores você vai ver a ideia de Deus Pai como Pai eterno. Tem até igrejas, movimentos e orações com a ideia Deus Pai eterno. Isso é uma visão que de alguma forma vem lá do pensamento eleático, tá? Vai dar base, como eu coloquei, a várias teologias ocidentais, né? Até porque as orientais
trabalham muito na dimensão do vazio. Repara que interessante, embora o Parmênides tenha vivido no mesmo século aqui que Heráclito, que Buda, que Lao Tse, que grandes pensadores que pensaram, tanto no Ocidente como no Oriente, a ideia de um ser que é vazio, ou com um ser que está aberto ao movimento, não é um ser fechado, eterno, monopolizador, mas o Parmênides vai se colocar contrariamente. Na filosofia oriental, é predominante a ideia do vazio, quando você vai buscar a origem de tudo. Mas o Parmênides vai mais longe. Ele diz: o ser é incorruptível. Repara que é um ser blindado, gente. É um ser perfeito. Então é um ser que é incorruptível, porque não termina, não pode ser negado por nada. O Hegel, então, a gente poderia dizer que o Parmênides não trabalha na perspectiva da dialética? Não, porque ele trabalha com um Deus, um ser absoluto, e ele não pode ficar mudando o Deus. Estou insistindo em falar Deus. O ser em Parmênides é um ser absoluto, fechado, né? Incorruptível. Você repara que ele vai construindo a ideia de um ser onipotente, esse ser parmenidiano. É imóvel. Olha outro espetáculo aqui, uma coisa interessante que ele coloca: o Deus é imóvel. Repara, está sendo construída a ideia de Deus absoluto. É imóvel e homogêneo, todo igual a si, pois não pode existir mais ou menos ser. Ser é ser. O ser é perfeito, ele ainda dá até forma para o ser. E o ser é esférico, pois não tem aresta. Se for um ser quadrado, você tem aresta. Se for um ser losango, tem aresta. Não, é redondo. O círculo está presente em várias culturas como símbolo da perfeição, né? E aí o Parmênides percebe isso, né? E coloca isso como fundamento da sua própria teoria. Então, o ser é imóvel e homogêneo, todo igual a si, pois não pode existir mais ou menos ser. O ser é perfeito, ele é esférico, pois não tem arestas. Ele é fechado em si, ele é a palavra que praticamente consagra. Ele é uno, tá? Ele não tem, ele é tudo, se remete para tudo, veio dele e tudo retorna a ele. Esse ser é absoluto. Portanto, o Parmênides vai chamar a nossa atenção porque aquilo que os sentidos atestam como um devir, um devir múltiplo das coisas, ele vai dizer: cuidado, isso é falso, que os nossos sentidos nos enganam, né? Ele cantaria, por exemplo, um trecho da música do Paulinho da Viola, que diz: a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Os olhos não conseguem perceber, as mãos não ousam tocar, os pés recusam pisar. Quer dizer, os sentidos não alcançam esse ser, né? Esse ser está bem além da nossa observação, do nosso sentido imediato. Então ele vai, aqui você percebe um outro contraponto com o Heráclito, né? Você percebe que o Heráclito coloca tudo na mobilidade, na contradição, e o Parmênides fecha isso. Quando há mudança, quando há movimento, pode muito bem ser uma falha na nossa percepção, que nos obnubila. A gente fica com a percepção confusa e não percebe que há um ser por trás de tudo. Há uma ordem, de certa forma, tá? E ele inaugura também aqui, de certa forma, uma discriminação, então, aos sentidos. Vocês entendem? Aqui, para nós educadores, eu sou da área de filosofia da educação, começa aí a história que vai acontecer até hoje na nossa escola, da separação corpo e alma. A nossa educação, vocês devem estar até um pouco assim, achando que eu me repito nessa informação, mas é importante que ela continue acontecendo. A nossa escola, a nossa educação nunca tratou o corpo como algo digno, como uma fonte de aprendizado, como uma fonte de conhecimento. O filósofo chamado Spinoza chega a dizer que a gente não sabe o que pode um corpo. Isso ele escreveu no século XVI, mas a gente continua não sabendo hoje.
Porque você vai à escola e o teu corpo, praticamente na escola, é considerado um meio de transporte para a cabeça, para o teu cérebro, para a tua razão, para a tua memória, e tratam o corpo como se, inclusive, ele não tivesse nada a ver com o cérebro, com a razão e com a memória. Não percebem que, como mostram hoje experiências aos montes no campo da ciência, de que está tudo interligado no homem. Não é um corpo separado da alma, não é uma consciência separada do corpo, não há uma memória, não há nada. Mas Parmênides, de alguma forma, começa aqui. Começa a discriminação aos sentidos, alegando que a percepção sensorial e as sensações, elas podem levar a gente a um afastamento do ser. E aí depois isso fica uma espécie de caminho trilhado para o Platão trabalhar a dicotomia corpo e alma, que também vai estar presente no Pitágoras, que eu vou trabalhar com vocês mais à frente, tá bom? Então, ela estabelece toda uma linhagem aí de negação dos sentidos. O Platão, o pensamento cristão, o pensamento cartesiano, que cada um a seu modo. Descartes, com a ciência, vai dizer que vai falar quase que a mesma coisa que o Parmênides. Cuidado, os sentidos não podem servir de base para a ciência. A gente tem que ter um método que nos apure, que nos afaste dos erros que podem ser encaminhados pelos sentidos. Então está presente no próprio nascimento da ideia de método, no Descartes. O positivismo, então, o cientificismo, o pesquisador como escravo do método, do aparelho, do instrumental científico, e dali sairia a verdade, a anulação da observação do sujeito e a valorização da observação do fato em si, né? E de preferência controlado por instrumentos que melhorassem os nossos sentidos, né? Então isso vai ser uma frequência. No caso do platonismo, é uma ascese que a gente pode dizer intelectual. Platão vai dizer, a gente só atinge o saber quando nega o corpo, por isso a gente tem que desenvolver o conhecimento intelectual. E no caso do cristianismo, os sentidos vão ser desvalorizados pelo conceito de pecado. Quanto mais você der voz ao teu corpo e aos desejos dele, você está se afastando da moral limpa e divina que é a proposta pela igreja. Então a igreja vai propor, muitas vezes negando até a perspectiva do próprio Cristo, que foi uma figura histórica muito calcada no contato vivo com as pessoas, com crianças. A minha leitura mesmo no Evangelho, que já vem todo marcado por uma escrita e uma escolha da tradição da igreja, e que a gente tem que aceitar porque é o que chegou para a gente, mas a gente tem relatos de apócrifos e outros textos que relatam outras coisas. Mas mesmo se você tiver aos textos do Evangelho, você vai ver que Cristo é uma figura muito ligada à natureza. Está na água, está com os pescadores, ele está com todo que é tipo de gente, ele gosta de gente, ele gosta de comida, de bebida, ele sonha, ele ri, ele chora, ele brinca com as crianças. Ele é um indivíduo terrenal, e do terreno ele gera a espiritualidade. Não é o contrário. Não é ele não traz uma espiritualidade para amortecer a vida. Ele traz uma espiritualidade para vitalizar a vida. Mas, infelizmente, essa leitura se perdeu por causa dessa matriz que acaba sendo assumida pela perspectiva eclesiástica. Quem trabalha isso, eu estou me baseando nessa reflexão nele, é Nietzsche, né? Quando ele escreve o livro Anticristo, que não se trata nada de uma negação do Cristo como figura, mas ele exatamente mostra como figura importante na história. Mas, embora ele não assuma essa visão do Cristo como alguém que ele considere o próprio Deus, o Nietzsche não considera, Nietzsche era ateu, mas ele reconhece em Cristo uma figura valorosa, um ser humano importante e ético. Agora, ele vai se contrapor ao que fizeram dele, a imagem dele, principalmente seus seguidores. O Nietzsche faz uma crítica muito forte a São Paulo, dizendo que Paulo platonizou o cristianismo. E a gente poderia dizer, na esteira de Nietzsche, que Paulo também se platonizou o cristianismo, de certa forma ele parmenidizou o cristianismo, porque trouxe exatamente essa perspectiva que não é de Platão, ela já vem por tabela do Parmênides, né?
Então, vale a pena essa observação para você, porque ela vai marcar toda uma linhagem de filósofos na história da filosofia. Então, nesse contraponto, aqui fica um contraponto seríssimo entre Heráclito e Parmênides, né? Então, essa perspectiva do Heráclito, nessa perspectiva vão estar incluídos, como eu citei na última aula, Hume, Spinoza, Leibniz, na atualidade Nietzsche, Bergson, Heidegger, o Foucault, o Deleuze, e na linha do Parmênides vão trabalhar exatamente pensadores da metafísica, Platão, Aristóteles, né? E muitos outros que vieram depois que trabalham a filosofia de matriz cristã, vão trabalhar muito essa dimensão de que há uma metafísica, há um sistema, há um ser por trás de tudo, tá bom? Então, um dado importante no Parmênides é que ele propõe que a gente não confie nos sentidos, pois eles levam a erro e nos afastam do ser. Podem levar à afirmação da existência do não ser, podem levar à afirmação da diferença, e Parmênides é radicalmente contrário a isso. A diferença, o não ser, para Parmênides é uma falha na nossa percepção, que as coisas são muito mais, tem uma identidade que a gente muitas vezes não alcança, é a identidade do ser, tá? Isso faz com que a gente perceba, essas filosofias consideram o controle absoluto do ser. Em seu poema Da Natureza, né, que a gente comentou, ele põe sua doutrina na boca de uma deusa, que o acolhe benignamente. Ele imagina ser levado pela deusa por um carro puxado por velozes cavalos e em companhia das filhas do sol, que alcançando primeiro o primeiro portão que leva às sendas da noite e do dia, convencem a justiça é uma severa guardiã, a abri-lo, e depois, ultrapassando a soleira fatal, ele é guiado até a meta final. E ali ele vai ter acesso a essas informações a respeito do ser, que a gente viu, né? A verdade absoluta do ser, né? O cuidado com as opiniões que a gente não pode ter, que nos levam à falsidade, nos levam ao erro, as observações calcadas nos sentidos, muito cuidado, né? O Platão depois vai dizer, vai trabalhar pegando muito essa questão. Ele vai fazer até uma distinção entre a doxa, que é a opinião, que fica nesse nosso nível aqui carnal, do cotidiano, e a episteme, que é um saber que você busca apesar dos sentidos, eliminando os sentidos e tratando um conhecimento quanto mais puro, mais conceitual, mais você vai estar próximo do ser, tá? Então, o Parmênides, né, vai dizer que o ser não tem passado nem futuro, ele é. Então, reparem que ele vai tirando todas as possibilidades de que há alguma coisa que enfraqueça o ser. Ele muda? Não, não muda. Ele não tem forma? Não tem forma, é circular. Não, ele é temporal? Não, ele é intemporal. Ele é parcial? Não, é absoluto. Reparem que ele vai, como se fosse um jogo de xadrez, e o Parmênides vai dando checkmate em todas as outras opções, para deixar o ser como algo intocável, absoluto, né? É imutável também e imóvel. Repara como é que ele fecha qualquer diálogo com o Heráclito. Não, o ser não é mutável, Heráclito. O ser é mutável. E tem mais, ele é imóvel. Imutável e imóvel. E o Heráclito dizia tudo muda o tempo todo, né? E o Parmênides avança. Tem mais, ele é completo e ele é perfeito. Olha aí. Isso aqui, você repara que cada tijolinho desse que ele vai construindo, que vai ser base da metafísica ocidental, é totalmente contrário ao que propõe o Heráclito. Então, o Parmênides professaria para a gente, quer saber como é que eu resumo o ser? Ele diria, ele é não gerado, ele é incorruptível, ele é imutável, ele é imóvel, ele é homogêneo, ele é esferiforme
e ele é uno. Vou repetir para vocês verem como está aqui a base de toda a metafísica ocidental. O ser é não gerado, incorruptível, imutável, imóvel, homogêneo, esferiforme e uno. Quantas religiões trabalham Deus com essa visão, gente? É só vocês analisarem e verificarem. Mesmo quem não é estudioso de religião, pensa alguma vez que você foi a uma igreja e você vê quando eles falam de Deus, isso não passa muito por aqui. Cristianismo, protestantismo, matriz católica, matriz cristã, quantas outras igrejas você vê por aí? Tá? Então, o Parmênides, ele é isso, gente, o pensamento dele. Tá? É claro que você pode ler cada tópico desse, ele vai ter uma reflexão, por que é esférico, por que ele é imutável, mas eu acho que eu já passei as coordenadas aqui para vocês. Vocês agora têm totais condições de ler um texto do Parmênides ou um comentarista. Quem é da área da educação percebe como ele deixou um construto que vai ser todo base também, vai ser muito utilizado na pedagogia tradicional. E esse conflito do Parmênides e do Heráclito, você vai verificar na história da filosofia em todos os campos, gente. O Parmênides não queria que você interpretasse que eu estou dando uma chave e você está elegendo uma peça de conservador para ele. Não. Eu estou dizendo que ele é o pensador da conservação. Quer dizer, há um ser, há uma imobilidade, as coisas não sofrem uma mutação assim constante. Ele refreia. E o Heráclito é uma espécie de padroeiro de todos os pensamentos mais dinâmicos. E isso você vai encontrar em todos os momentos na história da filosofia. Na cosmologia, quantos e quantos filósofos disseram, não, filósofos e astrônomos vão dizer, não, o mundo está todo estruturado. O Sol gira em torno da Terra. Durante quanto tempo teorias não foram isso? Hoje você vê teorias conservadoras até da Terra plana, né? Então você vê muita coisa, conservadorismo chama a sua explicação do mundo numa perspectiva mais estável, da estabilidade. Na cosmologia, então você vai ter astrônomos que vão exatamente se contrapor a isso. Como o Giordano Bruno, que chegou a morrer na fogueira porque propunha que a Terra que gira em torno do Sol e o universo é infinito e está em expansão. Que é um cosmólogo mais heraclitiano do que esse, Giordano Bruno, né? E que não satisfeito com isso, mexia com hermetismo, com alquimia, era um personagem assim interessantíssimo, brilhante, né? E teve uma morte tão absurda, típica de um pensamento conservador cristão daquela época, tradicionalista, que era capaz de sacrificar uma vida por causa de uma ideia. E ainda dizer, não, nós te perdoamos, você vai ser executado porque a gente salva a tua alma, mas queima o teu corpo. Quer dizer, é coisa sem o menor propósito. Claro, fazia parte do imaginário daquele momento medieval. Mas hoje, com o nosso olhar, a gente percebe que vale a pena matar alguém porque ela pensa diferente. O que é isso? Onde é que nós estamos? Né? Então, é um dado para a gente pensar. Não há nenhum modelo que vale a pena a gente sacrificar o outro por causa de uma ideia. Na política, você vai ter sempre esse contraponto, pessoas que querem mudança o tempo todo e outras que querem uma estabilidade e até tentam congelar uma realidade. Na filosofia moral, quantas vezes você vê contrapontos entre morais mais abertas? Karl Popper tem o livro da moral aberta e a moral fechada, muito interessante. Também o Bergson tem um livro de moral aberta e moral fechada. No campo da ciência, quantas discussões entre os que acreditam no movimento turbilionar de tudo e outros que acham que há uma estabilidade por trás de tudo. Na arte, na estética, na história, nas ciências sociais, na psicologia, na filosofia, na linguística e na teologia, esses dois autores vão sempre estar com uma espécie de sombra que, de alguma forma, encobre todos esses debates. É difícil a gente fugir de Heráclito e de Parmênides. Para fechar, então, agora, gente, a nossa reflexão, eu vou recitar aqui uma letra de uma música, que é da Cássia Eller, e que expressa muito isso.
Então a gente fica por aqui, em seguida vem a nossa música e a nossa letra de música e a gente vai dar continuidade já já. Então, mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar. Agora tanto faz. Estamos indo de volta para casa. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que para sempre sempre acaba. Mas nada mudou. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil o programa de hoje para vocês. E eu peço a vocês que partilhem e deem like, façam o que puder para ajudar e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.